O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que nos encontramos para o estudo de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo de número 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Antes de iniciarmos, então, a nossa preparação e o nosso trabalho propriamente dito, lembramos sempre aos companheiros e companheiras que nos assistem aqui no formato presencial ou no virtual, que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece diversos trabalhos durante toda a semana, que possamos nós aproveitarmos estas atividades. Então, sim, vamos ao nosso trabalho de hoje, do próprio capítulo Não Vim Destruir a Lei. Nas instruções dos Espíritos, no item de número 10, é uma mensagem ditada pelo Espírito de Fénelon de Poitiers, 1861. Ele nos diz assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Esta mensagem continua, nós convidamos a todos a lerem, mas façamos a nossa prece para darmos início ao nosso trabalho. Elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecendo a oportunidade de aqui nos encontrarmos, do conhecimento da lei imutável de Deus, nosso Pai. Esta lei de amor, de justiça e de caridade, que nos propõe o amor como forma de crescimento. Que saibamos, Senhor, aproveitar ao máximo as lições desta manhã. Que aproveitemos também em sintonia e em conexão com o mundo maior. Aproveitar essas energias salutares para que possamos receber o que necessitamos, tanto para o nosso corpo físico como para o corpo perispiritual. Envolve-nos, Senhor, em vibrações de luz. Dá-nos a serenidade, a resignação e a paciência necessária para avançarmos como espíritos imortais, auxiliando não a nós, não somente a nós mesmos, mas também a todos aqueles que conosco caminham. Vibremos no amor, vibremos na tua lei, Pai de infinito amor e bondade. E com a permissão daqueles que coordenam este trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo, pedimos licença para dar o mesmo por iniciado. Que assim seja. Nós temos, então, a grata satisfação de receber a nossa companheira Rejane Reis, que vai fazer o trabalho conosco esta manhã, trabalhando este primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Rejane Reis é trabalhadora da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, atuando no estudo e divulgação da doutrina espírita. Passo de imediato a palavra para ela e um bom estudo a todos nós. Bom dia a todos, uma alegria estarmos novamente nesta seara de luz para refletirmos a luz da nossa doutrina espírita e a respeito de um capítulo tão importante, tão necessário do nosso Evangelho.
Esse capítulo começa com uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E nos diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, Jesus está dizendo que o tempo passa, mas enquanto a menor coisa não for estabelecida, cumprida, modificada, alterada, segundo as leis de Deus, é preciso a verdade chegar até cada um de nós. É necessário refletirmos a respeito dessa passagem, primeiramente, sobre a que lei Jesus se refere. Que lei é essa a que Jesus coloca nessa sua fala? Então, nós vamos procurar no nosso livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta lá na questão 615: é eterna a lei de Deus? E os Espíritos respondem: eterna e imutável como o próprio Deus. Então, como Jesus está afirmando naquela passagem que o céu e a terra não passarão sem que a lei se cumpra, Jesus estava falando desta lei, a lei que é imutável, que apesar da mudança dos tempos, apesar do passar das épocas, a lei se mantém exatamente a mesma. E na questão 621, o nosso Kardec pergunta: onde está escrita essa lei? E a espiritualidade responde algo que todos nós espíritas sabemos, que a lei está escrita na nossa consciência. E Kardec vai além, ainda na 621A, ele pergunta assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então eles respondem, a espiritualidade nos responde: ele esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Por que os homens esquecem a lei? De que forma acontece todo esse processo e que Deus precisa lembrar-nos das suas leis, se ela está dentro de nós? Na medida que nós nos afastamos da lei de Deus, na medida que nós vamos no caminho oposto das suas leis, a nossa própria consciência vai acusando esse distanciamento das suas leis. E, consequentemente, nós vamos obtendo os resultados dessas nossas ações contrárias à lei. E vamos, de uma forma meio que magnética, atraindo para junto de nós o resultado dessa nossa contradição diante da divindade, que vamos nos degladiando contra as leis, nós vamos fazendo oposição a tudo que é bom, a tudo que é perfeito, a tudo que está de acordo com os mandamentos maiores. E a gente vai atraindo para junto de nós aquela reação das nossas ações. E muitas vezes consideramos que estamos sendo castigados por Deus.
quando muitas coisas surgem e acontecem nas nossas vidas, a gente se sente meio à deriva e meio abandonado por Deus. Parece que, de fato, Deus nos esqueceu. Mas não é que Deus tenha nos esquecido. Somos nós que fomos de encontro a essas situações difíceis por conta justamente de termos infringido as suas leis. E vamos sofrendo as consequências disto. Quando, por exemplo, os homens ainda insistem em buscar as guerras bélicas, como nós estamos vendo nos tempos atuais, alegando questões muitas vezes religiosas, outras tantas questões ligadas ao poder, a essa ganância por território, essas coisas desmedidas, moralmente falando, e o homem vai perdendo a noção das questões morais, das questões espirituais, das questões de altas vibrações, das vibrações do bem, e cada vez mais vai mergulhando nas atitudes contrárias às leis de Deus. E, consequentemente, todas essas ações repercutem. Porque, como disse Jesus, enquanto tudo isso não passar, enquanto essa coisa do homem estar esperneando contra as leis de Deus, nós sofreremos as consequências destas ações. E aí nós podemos pensar assim, sim, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com essas guerras que estão acontecendo mundo afora. Por que eu preciso me envolver no resultado das guerras se eu não tenho relação com ela? Acontece que existem muitas outras batalhas, muitas outras guerras, que não são as guerras bélicas, onde matam-se pessoas com canhões, com bombas, mas são guerras que estão travadas muitas vezes dentro de nós. São batalhas que nós travamos às vezes conosco. Nós travamos contra o nosso próximo. Nós travamos contra o próprio Deus. Quando nos eximimos das nossas responsabilidades diante do mundo que habitamos, diante da vida que temos. Porque tudo que faz parte deste contexto vida é parte necessária para a nossa evolução, para o nosso progresso, para a evolução e para o progresso da humanidade, da civilização, do meio social no qual vivemos, no meio familiar no qual vivemos. Então, a responsabilidade que nós temos vai muito além da responsabilidade que temos apenas conosco. Quando eu penso algo ruim, quando eu alimento dentro de mim um pensamento de maldade, mesmo que eu não pratique aquela maldade na sua ação, eu estou indo contra a lei de Deus. Quando eu desejo o mal para alguém, mesmo que de uma forma calada, de uma forma ali velada, que às vezes nem mesmo eu tenho consciência do tanto que eu estou desejando mal para aquela pessoa. Eu estou tão magoada, eu estou tão sofrida por uma atitude, por uma ação que ela tenha tido contra mim, que inconscientemente eu acabo desejando que aquela pessoa seja infeliz, que aquela pessoa não conquiste o seu intento na vida. E eu vou ali lançando energias negativas e ruins para aquela pessoa. Mas quando eu estou enviando para aquela pessoa essas energias, eu também estou enviando essas energias negativas e ruins para o planeta no qual habitamos.
E, consequentemente, eu estou fomentando as maldades que ainda existem dentro do nosso planeta. São questões que a gente não para pensar e muito menos considera-se responsável por elas. Porque parece tudo que meio que automático, né? Afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo em que existem muitas maldades. Muitas pessoas com uma correria, com a pressa, cada um querendo por si, raros pensando no próximo, e a gente vai meio que entrando no movimento, né? Vai acompanhando esse movimento. E na questão 625, o nosso Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a espiritualidade é cristalina. Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é o mestre, é o guia. E muitas vezes também nos perdemos nisso, porque nós estamos, às vezes, desejando seguir modelos inadequados. Nós vamos nos espelhando em criaturas que, assim como nós, são imperfeitas e que não deveriam servir-nos de modelo. O único modelo, a espiritualidade nos diz, o único mestre, o único guia é Jesus. É a Ele que devemos seguir. São os ensinamentos que Ele nos trouxe há mais de 2000 anos e que são atuais por toda a eternidade são e serão por toda a eternidade. Kardec, no comentário a essa questão, ele nos diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, todas as manifestações do Cristo, todas as suas mensagens, todos os seus ensinamentos, muito mais que isso, todas as suas atitudes são para nós a lição que deve ser aprendida. Bem sabemos, ainda somos espíritos imperfeitos. Estamos alguns bem distantes, outros mais ou menos, outros menos ainda. Mas o caminho, não há outro caminho. O caminho é este. É buscarmos através dos ensinamentos do Cristo. E nós trouxemos aqui para nossa reflexão a esse respeito, Emmanuel, através da psicografia do Chico, no livro Vinha de Luz, no capítulo 70, que tem como título Guardemos o Ensino. Jesus diz lá em Lucas capítulo 9, 44, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. E o Emmanuel comenta, muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus a letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos
refletem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, aliavam promessas que não podem cumprir, não estimam ensinamentos, formulam imposições e, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a instabilidade e a dor vão chegando devagarinho, aguardando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Certamente que não. Cada uma das lições do nosso Divino Mestre Jesus, as que foram dadas e apresentadas àquela época, são muito para o meu aqui, para o meu agora, para o teu aqui, para o teu agora. Porque as palavras que Jesus nos trouxe, os seus ensinamentos e as suas atitudes, são o caminho, são a verdade e são a vida. Jesus falava sobre o reino dos céus. Esse reino dos céus que muitos almejam encontrar através dos milagres, através das contratações. Conversávamos a caminho nessa manhã sobre o quanto algumas doutrinas, algumas searas estão esvaziadas. E falávamos justamente de que nos dias atuais, nessa questão do imediatismo em que vivemos, a maioria das pessoas desejam o tal milagre. Desejam que os outros façam para ela de forma rápida tudo aquilo que ela precisa alcançar. Então coloca nas mãos de terceiros atividades, trabalhos que lhe devem pertencer. Depositam naqueles locais que estão cheios de promessas falsas, como nos disse Emmanuel, como nos dizem vários espíritos de luz na nossa literatura espírita, são promessas vãs. Eu jamais poderei prometer a alguém a transformação da vida deste alguém, porque essa transformação compete apenas à individualidade. E essa transformação se dá sempre através do respeito às leis de Deus. E Jesus nos diz: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Ele não veio modificar, ele veio cumprir, ele veio demonstrar, ele veio provar como cumprir a lei. E ele provou em cada atitude, em cada situação. Quando foi condenado, ele perdoou os seus caluniadores. Ele, apesar de ser o espírito mais perfeito
que pisou na terra, ele foi condenado por uma multidão de criaturas totalmente comprometidas moralmente. E ele aceitou. E ele perdoou. E nós, diante de tamanhas imperfeições que temos, por que será nos consideramos na condição de juízes, querendo implantar as nossas leis na vida dos nossos semelhantes? Se existem leis divinas que nos regem, existem as leis dos homens que vão se modificando. Deus nunca nos abandonou. Deus jamais nos deixou à deriva. Ele, em todos os tempos, enviou espíritos abençoados para nos mostrarem os caminhos. Ele envia Moisés, que tem uma tarefa bendita de promulgar no Monte Sinai a lei divina. E essa lei vem dividida em duas partes distintas: a lei de Deus, ou a lei divina, ou lei natural, e a outra, que é a lei civil, ou disciplinar. Esta última, que é a lei dos homens, que se altera, se modifica de acordo com o tempo, de acordo com a condição. São as leis dos homens que nos determinam ali na condição, né? O que é lícito, o que não é lícito, o que é crime, o que não é crime. E ali os juízes vão definindo quem está condenado, quem está livre. E no decorrer do tempo, essas leis vão se alterando. À época de Moisés, essas leis eram rigorosas, porque Moisés tinha uma tarefa muito difícil a cumprir. Ele atravessara o deserto acompanhado de quantas pessoas? De 10.000? De 20.000? De 100.000 pessoas. Imagine para conduzir esse povo todo em um deserto. Ele precisava de leis rigorosas, porque não conseguiria conduzi-los, não conseguiria desempenhar a sua tarefa se assim não fosse. Nós trouxemos aqui também a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, em que Joana fala a respeito dessa passagem de Moisés, e ela nos diz que Moisés houvera estabelecido por inspiração, observação, os códigos essenciais ao processo de libertação das sombras, e elaborou o decálogo produzido pelo psiquismo divino, tornando-o indestrutível, paradigma para todas as demais leis, por conter em essência o fundamento do respeito a Deus, à vida, aos seres em geral e a si mesmo em particular. A época caracterizada pela predominância da sombra coletiva, nos diz Joana. Então, imagine, Moisés tendo essa tarefa numa época em que haviam sombras coletivas. Tornava-se indispensável que ficassem estabelecidas trajetórias de grande vigor, mediante o processo avançado em relação à lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. Então, Moisés desempenha ali a sua tarefa, né? Mas Deus
na sua misericórdia infinita, em dado momento envia-nos o Cristo, seu Filho, nosso mestre, o governador do nosso planeta. E Joana nos diz assim: Jesus, o homem excelente, chegou à Terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. O amor era considerado sentimento feminino, diz Joana, próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque se ignorava a força existente no ânima que existe em todos os homens, prepotentemente submetidos ao férreo jugo da brutalidade. Da mesma forma, o ânimos que compõe psicologicamente o ser feminino era propositadamente ignorado, a fim de não ser vítima de punição, que atribuía à mulher culpa e responsabilidade pelo delíquio inicial do homem, portanto, a degradação de toda a humanidade. Esse barbarismo conceitual encontrava a sua extravagante inspiração na Bíblia, interpretada de forma conveniente e dominadora, em desserviço das admiráveis imagens que revestem o pensamento original. Isso não acontece nos dias de hoje? As formas, o que está escrito, não é nos dias atuais totalmente desvirtuada, modificada e alterada de acordo com as convenções, de acordo com os desejos daqueles que passam esses ensinamentos? Jesus não foi o biótipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Então é disso que Jesus falava. Ele não veio destruir a lei. O propósito dele era muito superior. O propósito dele era de ordem divina. Não tinha ligação com as picuinhas dos homens daqui da terra. E ele, com toda a sua amorosidade, com toda a sua grandeza de alma, ele fez todo esse movimento para nos ensinar, com todo o amor que lhe era característico. O ser humano, diz Joana, era por ignorância ou rebeldia sob os estímulos do ego, autodefensores, sem conhecimento profundo do significado existencial do valor de si mesmo. Mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se, impulsiona a ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. De novo, não estamos vendo isso acontecer nos dias atuais? Quantas pessoas nos julgam enquanto seguidores da doutrina espírita? Quantos dos nossos irmãos consideram, ainda nos dias atuais, a doutrina espírita coisa do demônio? Quantas pessoas nos julgam, nos condenam, sem conhecer a nossa doutrina,
não fazem a menor ideia do que se trata. Nunca leram um livro de Kardec. Nunca entraram em uma seara espírita. E todos aqueles que aqui chegam com essa ideia, normalmente nos procuram e nos dizem: nossa, é tão diferente do que eu imaginava. É do que Joana está nos falando. Por ignorância, por desconhecimento, ou até pela própria rebeldia, ou até por serem manipulados. Porque Jesus deixou muito claro: o caminho é o autoconhecimento, é o autoburilamento, é a transformação íntima, é estarmos constantemente sendo disciplinados diante das leis. E lá atrás, os precursores do cristianismo, isso já havia sido afirmado. Sócrates não nos disse? Conhece-te a ti mesmo. Não há outro caminho. Então, pararmos de nos deixarmos levar pelo que é dito, mas buscarmos, irmos de encontro à informação é necessário. O ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self, iluminando a sombra e vencendo-a, diz Joana de Ângeles. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais e deixando à margem as compensações egóicas. Porque aquele que já desfrutou de felicidade e não a soube repartir com seu próximo, terá menos possibilidade de fruí-la depois da vida física. Todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus, tornando-se o caminho, a sua é a verdade, que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento de sabedoria e de amor. Na conquista desse objetivo, não importam os preços e testemunhos, os impositivos das legislações, mesmo quando arbitrárias e injustas, e quanto são injustas, não é verdade? Porque são transitórias. No entanto, diante da consciência cósmica, a escala de valores é feita mediante condutas essenciais, aquelas que são do ser em si mesmo responsável e assume as consequências dos seus hábitos perante a vida. É aquilo que nós havíamos falado anteriormente, de que é necessário trazermos para nós a responsabilidade que nós temos, cada um de nós, diante desse universo inteiro. Porque por mais que a gente se sinta pequenino, por mais que a gente se sinta inútil diante da criação, não somos. Se Deus nos criou, se somos filhos de Deus, se estamos habitando esse planeta, nós temos uma tarefa. Cada um de nós tem uma tarefa. Pequena, grande, média, não importa. Mas precisamos buscar o caminho para executá-la. Conhecendo-nos melhor, saberemos qual a tarefa que nos cabe nessa vida. Tem uma passagem, esse livro, ele é assim, ó. Ele é fantástico. Boa Nova. Psicografia do Chico, Humberto de Campos. Cada capítulo tem ensinamentos para a vida toda. Cada capítulo é um presente. E o capítulo 8, cujo título é Bom Ânimo, ele nos conta que o apóstolo Bartolomeu, ele ficava permanentemente entristecido.
acabrunhado. E Jesus percebia aquela angústia, aquela tristeza que ele demonstrava nas suas atitudes. Ficava pensativo, com um olhar distante, os olhos cheios de lágrimas. E Jesus, que conhecia cada um dos seus discípulos a fundo e percebia que ali tinha algo que precisava ser trabalhado, em um certo dia, enquanto Simão Pedro estava lá nos afazeres domésticos com a sua família, Jesus então foi ter com Bartolomeu. E essa conversa que Jesus tem com Bartolomeu, eu a trouxe para a nossa reflexão, porque eu acho que ela cala fundo na nossa alma e ela nos dirá muito. Bartolomeu diz, após uma interrogativa afetuosa e fraternal, mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê da minha tristeza amargurosa. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz, que nos espera os corações, além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar os mistérios caminhos da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições e a colheita dos desenganos. A voz do Bartolomeu fica abafada, cada vez mais triste. E Jesus lhe diz, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de entendê-lo. Um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa, em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continua. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai, para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, aos infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual,
vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações, e amargurados, gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrada cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia, porque nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. E quando aí Bartolomeu pergunta, e quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece lutar contra nós, Jesus lhe responde: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que o arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E esse texto lindo e maravilhoso, ele segue. Sugiro que leiam Humberto de Campos através da psicografia do nosso Chico Xavier. Esse texto é lindo, porque Jesus fala-nos justamente do tanto que nós devemos refletir sobre o nosso caminho, sobre a nossa existência. No final dessa conversa, Bartolomeu sai, à noite alta, e chega em casa à madrugada. Quando chega, logo se depara com seus irmãos e seu pai, que o caluniam, nos diz Humberto de Campos, que o agridem e o acusam. Mas ele, depois dessa conversa com Cristo, ele conseguiu encontrar o reino de Deus. Ele sentiu-se aliviado e feliz, tranquilo diante daquelas acusações, porque ele tinha a lei de Deus na sua consciência. E ele sabia quem ele era. Ele tinha a certeza de que seu espírito estava a seguir os ensinamentos do Cristo, e todas as agressões que haviam sido lhe feitas não o agrediram. E assim, meus queridos, devemos nós procurarmos agir no nosso dia a dia, apesar das agressões, das calúnias, das maledicências e das maldades dos nossos semelhantes, que nós não venhamos a entrar nesta sintonia, que nós possamos evitar ao máximo entrarmos nessa vibração de ódios, de rancor, de maldade. Sejamos luz por onde andarmos. Estejamos disseminando a paz, o perdão, o entendimento de que se alguém nos agride, não somos nós que estamos doentes, é o nosso agressor. E todo doente merece ser tratado como doente, receber tratamento adequado. Amor, e o remédio para a agressividade é amor, amor e mais amor. Muito obrigada pela paciência de todos. Peço desculpas por tanta leitura, mas esse tema requer, e esses textos são textos muito preciosos para que eu venha transmitir com as minhas pobres palavras.
Muito obrigada, fiquem com Deus, um excelente domingo a todos e devolvo a palavra para a nossa irmã. Agradecemos, então, a nossa companheira Rejane pela explanação desta manhã, pelos esclarecimentos. E que efetivamente possamos nós outros e outras seguir esta lei tão simples, a lei de amor. Façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez pela oportunidade do conhecimento da vida imortal, da lei divina, para que, em seguindo, Senhor, estas leis, possamos nós progredir, possamos nós auxiliar. Obrigado por tudo, pelo tratamento que recebemos nesta manhã. Que permaneçamos em paz, que permaneçamos vibrando no bem, nessa energia salutar, em comunhão com os amigos espirituais, para que, dos nossos pensamentos, possam emanar estas vibrações contribuindo com a psicosfera deste planeta, que tão bem nos recebe. Mais uma vez, agradecemos por tudo e pedimos licença ao coordenador deste trabalho para dar o mesmo por encerrado. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a semana que vem com mais um estudo do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.